Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD, num horário diferenciado nessa sexta-feira, porque nós temos a notícia para compartilhar com você, aquilo que aconteceu durante o dia. Nós aqui apuramos a informação para compartilhar aqueles que acompanham o nosso canal no YouTube, as páginas no Facebook, o TikTok, o Instagram, o X, o nosso portal de notícias, enfim, aqui nós trabalhamos com a produção de conteúdos para você. É isso que a gente procura te oferecer aqui no Diário PCD, talvez por isso nós estejamos aí já na marca de 2.200.000 visualizações no nosso canal no YouTube, antes mesmo de completar o segundo ano no ar. É isso mesmo, vamos completar 2 anos em janeiro ainda, em números absolutamente positivos, graças à sua confiança, à sua credibilidade. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo branca, a camisa do Diário PCD. Esses dias me perguntaram, Abrão, por que você fala que você está editor do Diário PCD? Porque na vida tudo passa. Na vida, o que é de efetivo na vida da gente? A gente consegue carregar credibilidade, a gente consegue carregar amizade, empatia, a gente consegue carregar lições de vida, aprendizado. Agora, tem tanta gente jogando pedra no Diário PCD, que eu tenho receio de um dia dizer para vocês o seguinte, olha, conseguiram suspender o nosso canal, o nosso portal, conseguiram fazer algo para me afastar desta luta que a gente se dispõe a fazer no dia a dia, ao lado de tantas outras pessoas. Mas é por isso que eu digo que eu estou. Porque eu não sei o dia de amanhã. Quem sabe o dia de amanhã, não é? Mas é isso aí. Vamos lá, por isso que eu digo eu estou. E aqui não tem blá blá blá. Vamos lá. Hoje teve a repercussão na Rádio Bandeirantes daquilo que nós temos denunciado aqui no Diário PCD. Vamos falar sobre isso hoje, aqui nessa transmissão. Antes de mais nada, vou pedir para o Roland trazer as imagens das adaptações Abner e aí eu já volto para repercutir com você o que rolou hoje na Rádio Bandeirantes no começo da tarde. Abner, deixa eu te falar uma coisa. Troquei minha CNH. Agora minha CNH é PCD. Estou pensando em tirar uma CNH e será PCD. Posso passar por aqui que você tem como mostrar para mim que seria um carro com as adaptações necessárias para a minha CNH? Claro, a gente está aqui exatamente para prestar essa assistência aí, indicar o melhor produto, a melhor condição, o que fica mais agradável tanto para a condução quanto para o bolso, porque muitas vezes as pessoas mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um veículo zero. De repente tem um na garagem, mudou para o PCD e pode automatizar o que ele tem até que ele consiga adquirir um carro novo. Eu tenho o carro lá em casa, não posso adaptar esse. Dependendo da avaliação, a gente indica um melhor equipamento que ele possa automatizar o carro dele até que ele consiga comprar um novo. Mas posso apresentar algumas soluções em carros usados, vamos dizer assim. A gente tem até um carro nosso que é um carrinho usado já de família de muito tempo, que eu não quis dispensar ele, porque acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que também é um carro usado e pode ser feita a adaptação. E você tem esse test drive para oferecer para as pessoas, um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faço questão que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não era nada disso que eu pensei, não é isso que eu queria, eu não imaginei que fosse assim. Não, vem conhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse pra gente é muito importante. Eu mesmo não conheço. Quer conhecer primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar? Então é melhor que ele conhecer o produto primeiro antes de adquirir, né?
grande abraço ao Abner, um grande abraço a toda a equipe das adaptações. Abner vai viajar no final de ano, férias de final de ano, férias de 2024. Troca o óleo do carro, faz a revisão do carro, mas não esqueça de fazer a revisão da sua adaptação. É isso mesmo. Agende o seu atendimento lá com a equipe das adaptações Abner. Sabadão eles estão atendendo, hein? E outra coisa, daqui a pouco, eu tenho um convidado aqui no Diário PC, o Dr. Marcelo Teani, da Lauise em Laudos para Isenções. Nós vamos tirar todas as dúvidas sobre CNH especial, CNH da pessoa com deficiência. Detalhes que nós vamos tirar para você daqui a pouco ficar ligado a partir das 8 horas. Dose dupla, ou melhor, dose tripla hoje, né? Já tivemos os shorts às 6 horas da manhã, a notícia em 1 minuto. Esta agora para repercutir o que aconteceu na Rádio Bandeirantes e às 8 horas falando sobre CNH. E final de semana estamos aqui novamente com mais informações e notícias para vocês. Bom, pessoal, nós ontem apresentamos aqui o Desabafa PCD, né? Tivemos o caso da Renata Parra, né? Uma pessoa com tetraplegia, sem os movimentos do pescoço para baixo, que na perícia feita com o IMESC, o perito declarou que o grau dela é de grau leve. Nós temos o caso da Simone Bruneri, veterinária, cadeirante, paraplégica, que também teve o grau leve. O caso da Renata nós apresentamos ontem à noite aqui no Desabafa PCD, junto com outros casos. E ainda bem que o que eu tenho na minha vida são amizades. E eu conversando com a Ana Paula Rodrigues, da Rádio Bandeirantes, comentando com ela o que a gente estava apurando, comentando com ela o que a gente está colhendo, ela falou: Abrão, vamos tentar colocar isso no ar hoje. Vamos tentar mostrar isso na Rádio Bandeirantes, tentar ajudar essas pessoas. E foi isso que a Rádio Bandeirantes fez. Minha enorme gratidão à Ana Paula, que trabalhou nessa pauta, que foi o destaque no Bora Brasil no começo da tarde desta sexta-feira. Você que não teve oportunidade de estar ao vivo com a Ana Paula, eu quero compartilhar a partir de agora, com a ajuda do Roland, o que foi isso na Rádio Bandeirantes hoje. Acompanhe inclusive o que um porta-voz do IMESC falou a Ana Paula na Rádio Bandeirantes. Solta aí, Roland! Vamos lá, vamos dar seguimento aqui ao Bora Brasil de hoje. Vamos falar sobre a situação das pessoas com deficiência que tiveram o laudo, né? Tiveram negado o direito que está na lei para terem a isenção do IPVA desse ano de 2023. Nós estamos acompanhando isso já faz um bom tempo aqui na Rádio Bandeirantes, não é? Trazendo aqui a expectativa dessas pessoas que estavam há meses aguardando por um posicionamento do governo. Demorou muito, de fato, para que houvesse ali o processamento de todos os pedidos que foram feitos. E uma média de 55% dos pedidos de isenção foram negados, né? E tem que negar mesmo de quem tenta burlar a lei. E a gente sabe que muita gente tenta fazer isso em todos os sentidos no Brasil. Mas a gente até comentou aqui na Rádio Bandeirantes, eu e o Joel no dia, que a gente temia que houvesse aí nesse bolo, nesse meio de mais de 34 mil pessoas que tiveram os pedidos negados, pessoas que têm deficiência moderada ou deficiência severa, que pudessem ser vítimas de um erro. E aparentemente isso aconteceu, porque cadeirantes, pessoas que não andam, que são paraplégicas ou tetraplégicas, têm sido classificadas pelo governo de São Paulo como pessoas com deficiência leve. E tiveram a isenção do IPVA negada pelo governo de São Paulo. Nós temos aqui 2 casos, pelo menos, de pessoas que deram o depoimento delas para a Rádio Bandeirantes e que passaram por isso. Presta atenção, a Renata Parra é uma dessas pessoas, ela é tetraplégica. Tetraplegia é quando você tem os seus 4 membros afetados, pernas e mãos. Ela sofreu um acidente em 2019 e não anda. E com os braços ela faz alguns acenos, ela não tem força
nos braços. E aí ela contou pra gente que é completamente dependente de ajuda para tudo. Ela precisa de ajuda para sentar na cadeira de rodas, para sair da cadeira de rodas, ela usa sonda. E aí decidiu comprar um carro. E comprar um carro adaptado, para que ela pudesse, com a cadeira elétrica dela, a cadeira de rodas, entrar no veículo sem depender de ninguém. Que precisasse pegar a Renata no colo, tirar da cadeira e colocar ali. Então, o que acontece? Ela comprou um carro como cadeirante, imaginou que teria direito à isenção. Só que depois que ela passou pela perícia, ela tomou um susto com a resposta e ela explica aqui pra gente quais foram as perguntas que fizeram para ela durante a entrevista da perícia e o resultado que a deixou surpresa. Ela perguntou, na verdade, se eu comia sozinha, se eu conseguia tomar banho, se eu conseguia sair da cadeira sozinha. E eu, na verdade, eu sou tetra, né? Ganhei um pouco de movimento com os braços, mas eu não tenho força alguma. Então, eu não consigo fazer nada dessas coisas sozinha. Eu preciso de alguém para me ajudar com o banho. No banheiro sozinha eu não vou. Eu faço uso de sonda. Então, eu fui pega de surpresa. Eu recebi o e-mail da secretaria falando que meu PVA tinha sido indeferido. É mole. Você virar para uma... E ela mandou o laudo aqui pra gente, né? O laudo do IMESC, classificando a deficiência dela como leve. Uma pessoa que não tem o movimento das duas pernas e movimenta muito pouco os braços. Outro caso muito parecido é o da Simone. A Simone Bruneri é veterinária e é cadeirante. Já tinha a isenção desde 1999, só que ela trocou de carro. E o que a nova regra do governo do estado de São Paulo determina? Quem já tem a isenção e troca de carro ou adquire um carro novo, tem que, de novo, dar entrada no pedido de isenção, e foi o que ela fez. Só que o que a Simone me disse? Eu sou cadeirante há 30 anos, eu já tinha isenção, eu não vou ter problemas. Só que não foi bem isso que aconteceu. E eu fiquei muito surpresa, porque na minha concepção e inclusive da própria médica que fez a perícia lá na clínica, estava tudo ok, eu não precisava me preocupar. E não foi dessa forma, foi dado como deficiência leve, né, lesão leve. E eu tenho lesão medular há 35 anos. Eu sou cadeirante, uso cadeira de rodas o tempo inteiro. Não tenho mobilidade nas pernas, então assim, né, tenho meu carro adaptado, que é uma coisa que eles também exigem. Eu forneci esse documento falando que meu carro era adaptado, que precisava do acelerador e freio manual. Eu, particularmente, estou bem perdida, porque, assim, não existia essa possibilidade na minha vida, entende? Porque, para mim, isso é um absurdo. E é um absurdo, de fato. Agora as duas estão devendo, né? Juntando o que a Renata e a Simone estão devendo de PVA para o governo, dá mais de R$5 mil em impostos, que não podem nem ser parcelados e tem que ser pago até o fim do ano. Procuramos o governo do estado de São Paulo e aí a gente tem duas frentes para trabalhar. A Secretaria da Fazenda explicou para a gente que só analisa os laudos que são enviados pelo IMESC, que é o Instituto de Medicina, enfim, da Secretaria da Justiça. E o que eles disseram? Que quem se sentiu lesado tem que recorrer. Só que se você recorrer, você tem que passar por toda essa perícia de novo, sendo que o erro não é dessas pessoas. Isso é nitidamente um erro que foi cometido lá dentro do governo. Não sei se foi na Justiça, se foi no IMESC, onde é que foi, mas não é culpa das duas. E aí, por outro lado, nós procuramos também o IMESC, que é um instituto dentro, né, da Secretaria da Justiça, que é o responsável por emitir esses laudos. E eles vão nos dar entrevista agora. Estão ao vivo aqui com a gente. Dr. Luiz Felipe Rigonati é o diretor do Departamento de Estudos e Perícia da Secretaria da Justiça aqui de São Paulo. Doutor, obrigada por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Bom, imagino que... Obrigada ao senhor por nos atender aqui. Eu imagino que já chegou ao senhor, já chegaram, na verdade, os laudos, os casos dessas duas moças que nós acabamos de relatar aqui no ar. A primeira coisa que eu queria era uma resposta. Como é que vocês receberam isso e o que pode ser feito para resolver a situação dessas duas cadeirantes, a Renata e a Simone? Acho que esses dois casos, ou outros até que aparecerem, a gente vai reavaliar, obviamente, caso a caso. A gente já solicitou uma apuração técnica junto à clínica que realizou essas duas avaliações, né? Para a gente
reavaliar e corrigir esses possíveis inconsistências que existiram, né, e que levaram a essa conclusão. Acho que sempre, né, que expede, né, tem as clínicas, mas já expedir, então sai no nosso nome, mas é importante a gente deixar claro que a gente não quer nunca prejudicar aqueles que são avaliados, né, as pessoas que necessitam desse benefício. Bom, isso claro, né? A ideia é essa mesma. Agora, olhando para esses dois casos, dá para ver que está muito claro que foi um erro? Pessoas cadeirantes não podem ser classificadas como deficiência leve, ou não? Tem algum critério que mudou nessa avaliação? Isso mesmo, por isso que a gente vai... temos que refazer esse laudo, né? Sair com um laudo consistente e de acordo com a realidade. Né? Entendi. Agora, essas pessoas vão ter que fazer algo ou como isso configura um equívoco do governo, isso vai ser revisto automaticamente? Eu pergunto isso pelo seguinte, a gente está falando de pessoas com mobilidade reduzida e um número muito pequeno de clínicas para a emissão desse laudo no estado de São Paulo. Forçá-las a passar por uma perícia nova, se deslocar, essa humilhação toda de ter que ficar mostrando, ó, tá vendo, eu sou cadeirante de verdade. Isso vai precisar acontecer de novo ou tem algo que possa ser feito automaticamente por vocês? A gente vai rever o laudo, a conclusão dele e emitir um novo parecer. Entendi, mas essas pessoas... Sem precisar trazer, ela ter esse desgaste para trazer e passar por uma nova situação, porque nesses dois casos especificamente está muito claro, né, obviamente, da limitação e da gravidade da deficiência. Ótimo, excelente. Agora sim, a gente teme, e vamos ver se novas denúncias, novas reclamações vão chegar aqui, Luiz Felipe, sobre outros casos que possam também ser de erros, né, de equívocos que tenham acontecido. Eu estava até olhando os laudos das duas e é uma coisa curiosa, né, porque aparece ali que tem uma limitação. Eu vi o questionário, a limitação para ir ao banheiro, limitação para se alimentar e embaixo, mesmo com tudo isso descrito, a consideração de que é uma deficiência leve. Então, não sei em que parte da apuração desses dados que esse erro aconteceu, mas pode ter acontecido com outras pessoas. Aparentemente, não foi um caso de má fé, pode ter sido um erro mesmo ali na hora de passar esses dados para o sistema. Vocês pretendem fazer um pente fino em todas as negativas que foram emitidas pelo governo? A gente quer, inclusive, reavaliar, né, todas essas clínicas que estão credenciadas, justamente para a gente ver onde esses erros estão acontecendo, né? Justamente para a gente ver se esses vínculos com o IMESC permanecem. Né? Entendi. Se é uma clínica só, se foi um erro pontual, se não, né, se foi um erro de preenchimento, qual questão que foi, se foi em todas as clínicas credenciadas, se são só em algumas, né? Porque, afinal de contas, a gente agendou 70 mil laudos, já expediu 56 mil laudos, né? Então, a gente vai rever para justamente poder manter um trabalho de qualidade, né? Já que somos nós responsáveis pela emissão desse... Agora sim, Luiz Felipe, aí eu não sei se vocês conseguem fazer isso também, a gente está cobrando a Secretaria da Fazenda em relação a isso também pelo seguinte, quem teve recebeu a negativa em relação à isenção do IPVA, tem até o fim do mês, até o fim do ano, né? Porque são 30 dias, 30 de novembro tem até 30 de dezembro para pagar esse IPVA. Não seria prudente pedir a suspensão desse pagamento até que esse pente fino que vai ser feito pelo governo seja concluído? Porque imagino que vai dar mais trabalho para pagar e depois ter que devolver. E a gente sabe que tem casos de pessoas aqui que estão sem grana nenhuma. Até porque é bom a gente lembrar ao nosso ouvinte que tem gente que estava com pedido pendente para 2023 e 2022. Então, que agora, em dezembro, tem 2 anos de PVA para pagar. É imposto caro, né, Luiz Felipe? Então, não seria prudente agir dessa maneira para não prejudicar essas pessoas? Ele vai precisar entrar com recurso. A hora que ele entra com recurso, esse pagamento é suspenso automaticamente, né? Ele não vai... Na Cefaz. O recurso é na Cefaz, né? Ele entra com recurso na Cefaz, esse pagamento é automaticamente suspenso, ele não vai precisar pagar até que essa decisão seja revista, né? A nova emissão desse parecer. Não, eu entendo, mas como pode ter sido não, como houve um erro no processo e não dessas pessoas, não é prudente já fazer essa suspensão preventivamente, ou pelo menos esticar um pouco esse prazo? Ampliar para 60 dias, porque eu imagino que esse não deve ser um detalhamento que é fácil, é rápido de fazer, né? Até vocês conseguirem apurar o que de fato aconteceu.
A gente não consegue, a gente é responsável pela emissão, então eu não consigo suspender automaticamente todos esses casos, né? Ela precisa necessariamente entrar na CEFAS e fazer, solicitar o recurso que esse bloqueio vai ser feito, ela não vai precisar pagar. Entendi. Pelo menos nesses 2 casos que nós apresentamos, essa cobrança já vai ser automaticamente suspensa ou não? O processo, nesse caso aqui das duas, o processo está todo com vocês. Vocês vão resolver para elas. Isso, ela precisa entrar com recurso que vai pagar e nossa parte do laudo a gente vai rever. Né? Para suspender o pagamento, elas precisam entrar na CEFAS, né? Porque esse órgão que vai fazer esse bloqueio, a gente não consegue fazer aqui automaticamente. Entendi. É competência da própria Secretaria da Fazenda. Então, mesmo sendo um erro do governo, vai acabar caindo para o cidadão fazer alguma coisa para resolver. Vai ter que se movimentar de qualquer maneira. Mesmo que não para fazer o laudo, vai ter que entrar com recurso. Não dá para escapar disso. Ele precisa entrar com recurso. Gente, mas é muita trabalheira para essas pessoas, né? E pessoas que, assim, a gente fala benefício, e não é nenhum benefício. Isso é um direito, assim, é uma ínfima ajuda para gente que já gasta muita grana com médico, com tratamento, com fisioterapia. E aí acaba tendo essa isenção para ver se é uma pequena ajuda, né? Perto da falta de acessibilidade e uma série de coisas que essas pessoas têm que enfrentar no dia a dia. Mas, pelo menos em relação a isso, a gente já tem uma resposta, vai haver uma revisão desses laudos. Agora, vamos dar um prazo aqui, Luiz Felipe, para o nosso ouvinte, para que seja feita essa revisão aí e essa análise da qualidade das clínicas que estão oferecendo os laudos do IMESC. A gente tem como botar aqui um prazo? Prazo para rever, acho que a gente consegue... Esses 2 casos? Esses 2 casos especificamente. Já foram questionados nas clínicas ainda hoje? Eles já foram questionados hoje, aqui minha equipe está me dizendo que eles já foram reavaliados ainda hoje, então acho que num prazo aí de alguns dias, mais ou menos 3, uma semana, acho que uma semana é um tempo razoável para a gente poder dar essa resposta aqui, já que tem todos os trâmites mais burocráticos. Entendi, mas só esses 2 casos vão ser revistos ou não? A atuação dessas clínicas vai ser revista? Também. A gente vai entrar justamente para ver isso, com certeza. Não são muitas clínicas, não são 10 no estado, então é uma coisa mais simples, né? Infelizmente são poucas. São muitos laudos, né? Então muitos laudos para muitas vezes a gente rever. Poucas clínicas cadastradas, mas uma quantidade razoável de laudos, 70 mil já agendados, né? Expedidos 56 mil. Agora, no caso de haver aí a comprovação de que essas clínicas estão trabalhando da maneira errada, elas são descredenciadas, o que acontece nesse caso? Sim, daí a gente vai descredenciar essas clínicas, né? A gente não vai conseguir manter clínica aqui fazendo um trabalho inadequado junto à população, né? É o que a gente espera também. Vamos seguir acompanhando, vamos continuar em cima disso. Deixa eu agradecer aqui pelo tempo do Luiz Felipe Rogonati, que está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Ele é diretor do Departamento de Estudos e Perícias do IMESC, aqui da Secretaria Estadual da Justiça de São Paulo. Luiz Felipe, obrigada. A gente vai seguir se falando, vai seguir acompanhando o caso, viu? Obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Eu fico à disposição, viu? E aí, obrigada. E aí agora a gente vai para cima também da Secretaria da Fazenda, para ver se não dá para suspender esses pagamentos. Repito, o erro foi deles. O erro foi do governo, né? Então, alguma ajuda a mais tem que ser dada a essas pessoas, algum respaldo. Até porque a gente sabe que dezembro não tem 30 dias. Tem Natal e Ano Novo. Então, os departamentos fecham, o funcionalismo público tem um andamento diferente. Pelo menos esticar esse prazo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque o que deve ter de gente aí que não tem nem acesso à Rádio Bandeirantes agora... pode ter sido vítima de um erro e vai demorar para descobrir, porque o cidadão não quer ficar enrolado com o governo, quer pagar o seu imposto, quer resolver o seu problema. Muita gente vai descobrir só lá na frente que foi vítima de um erro, e aí o imposto já foi pago. A gente estava aqui, inclusive, apurando um caso que ainda demanda um pouco mais de informações, mas veja só, de um homem que tem um filho autista, autismo grave, e negaram o pedido para o menino, para ele ter um carro para levar o filho para a escola, terapia, etc e tal, mesmo ele sendo autista grave. E ele falou, vou ter que pegar um empréstimo para pagar o IPVA do meu carro, porque eu não tenho dinheiro. Então, o tempo que vai levar para isso ser resolvido, a pessoa já pegou um empréstimo, já se enrolou.
E o governo está brincando com a vida dessas pessoas há meses. A gente está acompanhando essa história das pessoas com deficiência desde fevereiro. A gente está fechando 2023. São Paulo, estado-país, um estado enorme, com recursos, com dinheiro, enrolando e errando para resolver o caso de 60 mil pessoas. Um estado de 30 milhões de habitantes. A gente tem um caso desse tamanho, que é pequeno e que está virando uma coisa gigantesca porque o governo está errando. Uma pena. A gente vai seguir acompanhando e esperando e pedindo, brigando para que esse problema seja resolvido. Bom, primeiro eu quero parabenizar a postura da Ana Paula. A maneira como ela conduz esse assunto com sabedoria, com conhecimento, porque ela vem há muito tempo falando sobre isso. Ela, o Pedro Campos, Joel da Atena, do qual a gente agradece imensamente. Mas mostra hoje, novamente, o jogo de empurra-empurra do governo do Estado. Cefaz não assume responsabilidade, IMESC também não assume responsabilidade. E aí coloca o Luiz Felipe Rogonati para falar o quê? Para falar o quê? Você conseguiu entender o que esse cidadão justificou nos dois casos, no caso da Renata e no caso da Simone? Ah, vão avaliar, mas tem que entrar com recurso, vai suspender o pagamento, mas tem que entrar com recurso, se não entrar com recurso, mostra mais uma vez que o Estado está aí para desinformar. É isso que o Estado vem fazendo, desinformando as pessoas, tentando desconstruir nos veículos de comunicação as denúncias que nós temos feito. O mínimo que esse cidadão tinha que ter dito é o seguinte: olha, o caso da Renata e da Simone já está resolvido. Nós iremos punir o profissional que emitiu esse laudo como grau leve. Nós iremos agora descredenciar essas clínicas e todos os exames feitos nessas clínicas serão avaliados imediatamente. Os indeferimentos serão cancelados enquanto a gente não apurar se não teve outros casos assim. A Ana Paula disse bem. E as pessoas que não têm acesso às informações? E as pessoas que não sabem que estão com o pedido indeferido? Sabe quando é que vai saber isso? Quando for consultar 2024 IPVA, aí vai ver 2022 para pagar, 2023 para pagar, 2024 para pagar, não tem mais prazo para recurso, pronto. É o inferno causado na vida das pessoas com deficiência. Por uma incompetência de um governo estadual que vem desde a gestão de João Dória cometendo crimes atrás de crimes contra as pessoas com deficiência, retirando os direitos das pessoas com deficiência de uma maneira absurda, mas fortalecendo os cofres públicos. Porque a Renata precisou viajar quilômetros e quilômetros. Ela é tetraplégica para fazer a perícia para mostrar que o grau de deficiência dela é leve. A Simone também passou por isso. Ontem nós apresentamos casos aqui de pessoas que enfrentaram também tudo isso. Agora, eles só vão resolver os casos que a gente denunciar? Para abafar o caso? Para abafar o escândalo? É isso? E os outros? E aqueles que as pessoas estão descobrindo agora? Eu só queria saber o seguinte: quando é que pessoas que cometem tudo isso serão responsabilizadas por esses atos absurdos? Quando é que esses indignos de elogios serão punidos pelo que eles estão fazendo com as pessoas com deficiência? O compromisso do Diário PCD, da Comissão 48 e do Movimento PCD, que eu tenho autorização para falar aqui, é este compromisso de lutar em todas as instâncias possíveis e imagináveis
para levar a informação para tentar garantir os direitos. E nós não vamos desistir. Obrigado, Renata, obrigado a Simone Bruneri por ter tido a confiança na Rádio Bandeirantes, a confiança na Ana Paula Rodrigues. Vocês representaram casos de pessoas que nem sabem do que estão passando. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos vocês por confiarem no Diário PCD. Seguimos em frente. Um bom final de sexta-feira, mas antes, 8 horas da noite, convite feito para você estar aqui novamente para acompanhar a nossa entrevista com o Dr. Marcelo Teani para falar sobre CNH especial, CNH da pessoa com deficiência. Regras, exigências, alertas, informações, detalhes. Você sabia que se a sua CNH for negada pelo médico, pelo perito, você tem 2 instâncias de recurso, não? Sabia disso? Os detalhes serão apresentados hoje a partir das 8 horas. Grande abraço, obrigado, tchau, até mais.